A Bíblia afirma que Deus sempre quis estar com o seu povo. Deus sempre quis estar próximo do seu povo, através da sua presença ou através da sua palavra, ou de ambas. No livro de Êxodo, quando o povo estava saiu do Egito, após receber a lei, quando estava no deserto, Êxodo 25:8, o Senhor disse a Moisés: "E vocês vão me fazer um santuário para eu morar no meio de vocês." O Senhor queria estar com o povo, morando com o povo, para habitar com vocês. Se você olhar o livro de Êxodo no capítulo 25, no verso 22, diz assim, o Senhor falando: "Ali virei a ti e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel." O Senhor estava dizendo: eu vou me manifestar fisicamente, vou falar com vocês sobre o propiciatório, entre os querubins. Essa era a manifestação de Deus, o Shekinah, era a presença de Deus. Mas ainda no verso 16 de Êxodo 25, a gente encontra o seguinte: "Então porás na arca do testemunho o testemunho que eu te darei." Na arca, sobre a arca tinha o propiciatório, mas dentro da arca estava o testemunho, estava a palavra de Deus. A palavra de Deus, a lei de Deus estava na arca. Posteriormente, irmãos, no tempo de Salomão, quando da dedicação do templo de Salomão, veja lá o que encontramos no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, dos versos 1 a 3. "Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Deus encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória de Deus sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre." Deixe esse verso registrado, irmãos. O seu amor dura para sempre. Nós vemos aqui que quando Salomão acabou o templo, dedicou o templo, o Senhor encheu a casa. O Senhor preencheu a casa. A presença do Senhor encheu a casa. Entretanto, irmãos, por conta da quebra da aliança, por conta do afastamento do povo de fazer a vontade de Deus, em uma ocasião, a glória do Senhor saiu do templo, deixou o templo. Veja lá no livro de Ezequiel, capítulo 10, verso 18. Lá diz o seguinte: "Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins." Nessa ocasião, irmãos, que o profeta Ezequiel descreve, a glória de Deus saiu do templo. O Senhor não estava mais no templo. Entretanto, irmãos, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é estar com o seu povo. E o Senhor queria voltar para o povo. O Senhor queria voltar, a presença do Senhor queria estar com o povo. A mensagem de Isaías 40, irmãos, mostra esse desejo de Deus de voltar para o povo. A restauração de Jerusalém, a restauração de Jerusalém como a cidade de Deus, a cidade do plano de Deus. Em Isaías 40, no verso 3, a gente vê o que deveria acontecer. "Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus." Prepare-se para receber o Senhor. Preparai o caminho. Era uma figura de linguagem para dizer o seguinte: preparem-se espiritualmente, o Senhor quer voltar. O Rei dos Reis quer voltar. Quando os reis saíam, irmãos, para viajar pelo seu reino, visitar cidades, as estradas eram preparadas, as estradas eram cuidadas, fazia-se manutenção nas estradas para que o rei pudesse chegar de uma maneira confortável.
E agora então, o Rei dos Reis vai chegar. E Isaías está falando: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, endireitai a vereda, o caminho do Senhor. Esse devia ser o preparo do povo, o preparo espiritual, para o retorno do consolo, do consolador, do consolo, porque nós estudamos já, consolai meu povo. Como é que é consolar o povo? Com a presença do Senhor. E veja agora, irmãos, o verso 5 de Isaías 40. E a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que disse. Para quem é que o Senhor voltaria, irmãos? Para toda a humanidade, não era mais só para o povo hebreu, mas para toda a humanidade. Quem é, irmãos, que veio para toda a humanidade? Quem é que veio para consolar toda a humanidade, para consolar a humanidade nesse mundo de pecado, para dar esperança, para dar certeza de salvação para a humanidade? O nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, por favor, irmãos, agora, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, o livro de Mateus, no capítulo 3 e no verso 3. E João Batista é quem fala. Esse é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quem é esse, irmãos? Quem é esse? O Senhor Jesus. João Batista estava apresentando o Senhor Jesus, falando: olha, esse aqui é aquele da profecia de Isaías. Uma profecia de 700 anos atrás. Mas o que faria esse que chegou agora, o caminho do Senhor, o Senhor? Verso 2: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. A pregação de João Batista, irmãos, era da vinda do Senhor Jesus, mas ela precedia de um arrependimento. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E agora então, ele dizia: esse que está aqui, esse Jesus, é aquele da profecia de João Batista. Marcos 1:4. Vamos ver mais um texto do Evangelho. Marcos, capítulo 1, verso 4. Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Antes da volta do Senhor Jesus, irmãos, antes da chegada do Senhor Jesus, antes de receber o Senhor Jesus, é preciso arrepender-se dos pecados. Um batismo de arrependimento, como diz aqui no verso 4, para a remissão, para a anulação dos pecados. Isso é o que deveria ser feito. Essa nova aliança, essa é a nova aliança que o profeta Jeremias também fala, irmãos. Veja lá, Jeremias, no capítulo 31, versos 31 a 34. Vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão e os tirei do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa aliança que farei com a casa do Senhor, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no interior e as escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará mais o seu próximo, alguém, a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois lhe perdoarei a maldade e nunca mais lhe lembrarei dos seus pecados. Qual é essa nova aliança, irmãos? Essa nova aliança está afiançada pelo Senhor Jesus Cristo. No verso 33, que acabamos de ler assim: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe, irmãos, lá no livro
de Isaías também, no capítulo 40, no verso 8, nós encontramos o seguinte, 48. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Lembra-se que lemos logo no início do estudo? O amor de Deus dura para sempre. Nós somos finitos, irmãos, nós somos como a erva. A Bíblia diz assim no verso 7 de Isaías 40, na verdade o povo é erva. Nós somos erva, nós somos falíveis, nós somos finitos, nós morremos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O desejo de Deus estar com seu povo permanece para sempre. O amor de Deus dura para sempre, por isso que ele estabeleceu uma nova aliança. Uma nova aliança, onde a lei de Deus vai estar no nosso coração, onde fazer a vontade de Deus vai estar no nosso coração. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós realmente sejamos o seu povo da nova aliança, o seu povo que está salvo por causa da graça do Senhor Jesus Cristo.